E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, todo mundo chegando aí. Amém. Tô tentando acenar para todo mundo aí, mas eu não consigo acenar para todos. Uau, o pessoal tá chegando rápido aí. Sejam bem-vindos, viu, irmãos? A nossa live de perguntas e respostas. Hoje com um convidado muito especial. Hoje vai ser perguntas e respostas sobre ansiedade com o irmão Miguel. Eu vou, inclusive, comentar aqui. Vou só fixar o comentário. Espera aí, gente. Perguntas e respostas sobre ansiedade. Ok? E aí eu vou fixar esse comentário. Como é que fixa? Ah, tá. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Para quem está chegando agora, essa é a live de perguntas e respostas que a gente tem toda terça-feira. Nós estamos com 2 lives por semana. Uma que é no sábado, às 5 horas da tarde. É a nossa reunião de adolescentes. E aí, agora também na terça-feira, às 19 horas, nós temos a live de perguntas e respostas em que a gente fala de vários temas. Ó, dá um oi aí pro Neuber, pro Lutuli, pra Juju, pro Matheus. E tem muita gente, não só de Uberaba dessa vez, mas muita gente de todo o Triângulo Mineiro. A gente mandou para as outras cidades também, as igrejas. Então, espero que tenha participação em peso aí dos jovens, dos irmãos aí do Triângulo. Amém? E tem gente de fora também, né? Tem vários irmãos que têm nos acompanhado aí. Talvez tenha alguns que estão aqui pela primeira vez. Ó, Patrocínio tá aí. Quem tá de fora aí também, fala o nome da cidade. Mas sejam muito bem-vindos, viu? Lutuli, de São Joaquim da Barra, nos abandonou aqui do Triângulo, né? Era da nossa região amada. Ó, tem a irmã do Paraná, a Laura do Paraná. Amém, Tuti? Tudo bem? E aí o Lutuli, vamos falar um pouco disso, né? De como ele nos abandonou aqui do Triângulo e foi lá para São Joaquim da Barra. Mas amém, a gente perdoa ele, certo, Lutuli? Amém, Senhor Jesus. Bom, irmãos, nós vamos falar, ó, Espírito Santo, aleluia, Estância, amém, Rafa? Amém, irmãos do Equador, estamos orando por vocês, viu, irmãos? Jesus é o Senhor. Ó, não vou ler tudo, tem bastante gente de fora, graças ao Senhor. Sejam muito bem-vindos, mas vamos ao que interessa, né? Vamos começar a nossa live. Antes da gente adicionar o irmão Miguel, para começar a responder as perguntas, a GG, a Giovana, daqui de Uberaba, vai fazer a oração inicial. Amém? Então, oração aqui. E ela vai orar por nós. Ó, depois o Lutuli tem que pagar sua dívida com patrocínio, tá? Eu não sei o que está devendo, mas tá aí. E aí, GG, tudo bem? Tudo. Amém, que bom te ver, viu? Saudade de você. Também tô com saudade. Tenho saudade de Amém. todos. É Amém. isso aí, tá tudo bem com você, sua família? Tudo. Tá tudo bem. Amém. Amém, graças ao Senhor. Amém. Vamos orar então? Vamos. Ó, Amém. Senhor Jesus, obrigado por mais essa Amém. reunião, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Amém. cuida de todos que estão aqui presentes, Senhor. Ó, Senhor Amém. Jesus, usa o irmão Miguel para dar a palavra, Senhor. Ó, Amém. Senhor Jesus, abre o nosso coração para a palavra, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, amém. 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 Muito bom. Obrigado, viu, GG? Que o Senhor te abençoe, viu? Amém. 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 Até mais. Até. Bom, irmãos, Jesus é o Senhor. Ó, muita gente está chegando, graças ao Senhor. Só para a gente falar, então, hoje nós vamos ter uma live com o irmão Miguel sobre ansiedade. No sábado passado, nós tivemos nossa reunião de adolescentes sobre o mesmo tema. Compartilhamos um pouco sobre isso. E como tem sido nas últimas semanas, toda live de terça-feira, nós continuamos abordando o assunto, mas no formato de perguntas e respostas. Então a gente deixou um story de ontem para hoje aqui, com uma caixa de perguntas, e vários fizeram perguntas sobre a ansiedade, sobre o tema. E hoje nós vamos então conversar com
o irmão Miguel, amém? Que ele já solicitou participação aqui. Vamos adicionar ele. E aí a gente vai lendo as perguntas e ele vai respondendo, amém? Chama o pessoal, viu? Quem está assistindo aí, se sabe de algum amigo, algum irmão que gostaria de entrar, envia aí o convite para ele para poder participar da live também. Amém, irmão Miguel, tudo bem? Bem, Só vai ter que girar a câmera. Isso, amém. Oi, tio, tudo bem? amém, amados irmãos. Alegria estar Amém, com vocês. amém, muito bom. Que saudade também, viu? Saudade de estar junto. Mas graças ao Senhor estamos recebendo as mensagens todo dia, né? Com palavras de encorajamento, palavras de para nos encorajar e nos animar, nos reavivar nesse tempo, né? Nos despertar também. Graças ao Senhor. Amém. Bom, antes das perguntas, você gostaria de falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Bom, eu sei que vocês, na reunião anterior, tocaram em versículos básicos, né, sobre essa questão, e eu gostaria de, somente baseado naqueles versículos que vocês já viram, sublinhar algumas coisas, Amém. porque isso será muito bom para as respostas. As minhas respostas são baseadas, né, nesses pontos que eu vou sublinhar para vocês naquelas porções. Tá bom assim? Amém. Ótimo. Então, eu acho que vocês viram aquela porção de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, não é isso? Uhum. Então, eu vou ler para vocês e eu vou sublinhar os pontos, tá? A partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Muitas vezes, quando nós lemos esse versículo, nós colocamos essa questão da ansiedade no comer, beber, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Mas, na verdade, esse versículo, ele mostra dois pontos básicos que mostram a raiz da nossa ansiedade. Esse versículo diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Daí, ele detalha, exemplifica quanto a que é vez de comer ou beber. O segundo ponto, andar ansioso pelo vosso corpo. Daí ele dá um exemplo quanto ao que é a vez de vestir. Eu acho que a internet travou, o sinal com o irmão Miguel. Travou aí também para vocês, irmãos? Ou será que é a minha internet? Senhor Jesus, eu acho que é a internet do irmão Miguel, né? Tivemos problemas técnicos aqui, perdemos o sinal com o irmão Miguel, vamos tentar adicionar de novo, ele está solicitando de novo. É assim, gente, é live, né? Se até o Jornal Nacional trava. Amém, irmão Miguel, acho que caiu o sinal. Agora eu estou entrando de novo. Ah, tá. Ok. Amém. Então, raiz da nossa ansiedade, questões relativas à nossa vida e o nosso corpo. Tá certo? Amém. Uhum. Então, isso é que gera essa ansiedade. Daí o Senhor diz para nós o seguinte: para observar as aves dos céus, nós precisamos prestar atenção aos sinais que Deus nos manda.
Por quê? Daí ele diz para observar as aves do céu e fala que o vosso Pai Celeste as sustenta. Olha só, ele disse, é o Pai de vocês que sustenta as aves. Eu quero que vocês peguem esses pontos, tá? Tomem nota desses pontos, porque são pontos que fazem você vencer a ansiedade. Essa é a Amém. maneira que o Senhor Jesus nos ensina. Amém. Não valeis vós muito mais do que as aves. Aqui fala do nosso valor diante de Deus. Se eu tenho valor diante de Deus, Deus vai se preocupar comigo e cuidar de mim. Você não cuida das suas coisas que têm valor? Você acha que Deus não vai cuidar? E Deus aqui, o Senhor diz assim, você é valioso para Deus, Deus vai cuidar de você. Amém. Você tem valor para Ele. Olha, eu estou lançando o fundamento para você vencer a ansiedade. Você tem que crer na palavra do Senhor Jesus. Não são as minhas palavras. Não são as palavras de um psicólogo. São as palavras do seu Senhor. São as palavras do seu Amém. Jesus. Amém? Amém. Bom, Amém. daí ele diz o seguinte. Agora, você está ansioso. Você vai conseguir acrescentar um côvado ao curso de sua vida? O fato de você ficar ansioso vai fazer com que você viva mais? A Não. ansiedade resolve o problema? Não resolve. Tá Uhum. vendo? Então, isso é que nós precisamos perceber. Por que que eu vou ficar ansioso se a ansiedade não resolve? Se a ansiedade resolvesse, eu diria para você, você tem que ficar ansioso todo dia. Uhum. A ansiedade não resolve. Tá certo? Amém. Então, daí o Senhor diz mais adiante, o versículo 28, olha, por que andais ansiosos? Daí pede para nós olharmos os lírios do campo. Não é? Daí, mais adiante, ele diz, portanto, não vos inquieteis. O Senhor, se você falar, o Senhor, eu estou ansioso, eu estou inquieto. O Senhor diz, calma. Se o Senhor tivesse na sua presença, e agora, Senhor, e ele dizer para você, calma. Compreendeu? Não vos inquieteis. Amém. Isso aqui é fundamental. São coisas que eu estou falando, eu estou respondendo um monte de perguntas aí. Uhum. Entendeu? Por exemplo, Amém. eu faço isso aqui, e como é que depois de orar, por exemplo, depois de orar eu fico ansioso? Peraí, se você está orando, o Senhor vai falar para você, não vos inquieteis. Se Ele não falou para você, você não está orando direito, entendeu? Uhum. Uhum. É porque não está orando no Espírito, entendeu? Tem que... Ó, bom, vamos continuar. Certo? Daí diz assim, os gentios é que procuram todas essas coisas. São aqueles que não têm um Pai Celeste que se preocupa com essas coisas. Então, a minha pergunta é, você tem ou não tem um Pai Celeste? Amém. Temos. Então, quando eu estou olhando os problemas, situações, algo deve começar a aparecer no meu interior, dizendo assim, eu tenho um Pai Celeste. Amém. Meu Pai Celeste cuida de mim. Amém. Entendendo? Isso é algo que eu preciso perceber. Então, essas são as indicações que o próprio Senhor Jesus nos dá na sua palavra. Os gentios é que procuram essas coisas. Os gentios não têm Pai Celeste. Mas daí o versículo diz, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você diz, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo. O Senhor diz, seu Pai já sabe que você necessita. Amém. Puxa, Ele sabe o que você necessita. Os gentios que não têm pai, eles podem ficar muito ansiosos. Mas nós temos um Pai que sabe o que nós necessitamos, não é? Amém. E aí, vamos continuar. Diz assim,
Busca em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. E essa palavra é algo muito importante. Porque se você conhece o seu valor diante de Deus, você sabe que você tem um pai, você vai dizer, e meu pai é que tem que se preocupar comigo nessa terra, certo? Ele que tem interesse que eu fique nessa terra, porque eu sou filho dele, e aqui nessa terra, quando eu estou vivo, eu vou dar testemunho. Se eu morrer, eu não vou dar testemunho nenhum. Compreende? Então, aí eu vou buscar seu reino e sua justiça. Daí você percebe que Deus permite que essas coisas venham para levar você a buscar o reino e a justiça. Amém. Quando você busca o reino e a justiça, o Senhor diz assim, pronto, atingi minha meta. Dá para ele tudo o que ele precisa. Amém. Você entendeu? Existe Amém. ordem aqui. Porque se ele der para você o que você precisa, você não vai nunca chegar perto dele. Uhum. Não é assim? Ó, antigamente, quando não tinha esses negócios de internet, quando era criança, tudo, a gente ia para a rua brincar. Daí, as pessoas perguntavam para as mães, onde é que está seu filho? Está lá na rua. Onde é que está? Ah, está por aí. Você não tem medo de não voltar? Calma. Na hora da janta, ele volta. Quando bate a fome, ele chega em casa. Uhum. Esse que é o ponto, né? Então, aí o Senhor diz assim, então o que o Senhor permite que essas coisas venham? Para que nós busquemos seu reino e sua justiça. Nós tenhamos experiência com ele. Amém. Ele nos acrescenta todas as outras coisas. E ainda Amém. a palavra diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ó, a ansiedade é uma nossa preocupação pela amanhã. Amanhã é amanhã. Por isso o Senhor, quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai dar o pão hoje. Você pede o pão de novo. Amém. Você todo dia diante do Senhor, tá certo? Amém. Vamos numa outra porção, que é Filipenses 4, de 4 a 7. É uma outra porção que vocês também já viram, tá? E agora eu vou tocar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outras palavras, o Senhor não gosta de ver a gente triste. O Senhor está olhando. Por que está triste? Fica alegre. Mas nós, quando temos ansiedade, ficamos tristes. E agora? Não é assim? É essa condição, né? Daí diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Você é uma pessoa sensata, sóbria. Todo mundo conhecido, todo mundo olha assim, todo mundo fica ansioso. Por que ele não fica? Nós não ficamos ansiosos porque nós temos o Senhor. Amém. Se não tiver o Senhor, nós temos toda a razão de ficar ansiosos. Entende? E aí, continua o seguinte. Perto está o Senhor, né? O Senhor está perto, não está? O Senhor está conosco. O Senhor diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, tudo isso que eu estou falando são fundamentos para vencer a ansiedade. Amém. Não com técnicas humanas, nem com técnicas de psicologia. É com a palavra de Deus. Amém. Aprende? Por isso que você tem que ter esse bom fundamento na palavra. Daí Amém. continua dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. Nossa, essa coisa eu não fico ansioso, mas eu fico ansioso por aquela. O Senhor diz,
coisa alguma. Amém. Coisa alguma. Bom, daí continua. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha só, isso só confirma aquilo que o Senhor Jesus falou. Não ande ansioso. Leve em oração diante de Deus. Isso está Amém. ligado a buscar seu reino e sua justiça. Compreende? Amém. Amém. É isso que nós precisamos entender. Que essas coisas que causam ansiedade, na verdade, são para nos levar à presença de Deus. Ó, a preocupação, ansiedade, não resolve coisa alguma. Oração resolve. Amém. Um dia eu fui numa livraria cristã e encontrei um pedacinho de madeira para colocar em cima da mesa, que está escrito assim: por que preocupar-se quando você pode orar? Gostei demais daquilo, por quê? Porque a gente sempre fica preocupado, né? Daí coloquei em cima da minha mesa. Eu vou pegar uma coisa e vou mostrar para você. Amém. Muito bom. Olha aqui, ó. A frase é uma frase tão boa que eu mandei, né, pedi para fazer esse tipo de não é guardanapo, uma coisa, é para você cobrir coisa. Eu coloco isso aqui, sabe aonde? Na cabeceira, né, do sofá, diante do qual eu me ajoelho para orar. Olha só. Por que preocupar-se quando você pode orar? Amém. A ansiedade resolve? Não. Não. Isso é um bordado. Isso aí. Obrigado pela dica. Aí, olha só. Então, olha só. Não ande ansioso, mas seja conhecido diante de Deus as vossas petições. E o resultado é que a paz de Deus vai guardar nosso coração e a nossa mente. Preste Amém. atenção. Meu coração tem que ser guardado e a minha mente. Quando a ansiedade vem, ataca meu coração e ataca a minha mente. Compreende? Então, nós precisamos saber o que, quando ataca meu coração, é o sentimento ruim que eu tenho. Quando ataca a minha mente, eu começo a pensar tanta bobagem. Compreende? Esse que é o ponto. E aquela porção de 1 Pedro, capítulo 5, também que vocês viram, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então, aqui diz o quê? A ansiedade vem. O que você faz? Pega a ansiedade, lança sobre ele. Tá? Lança sobre o Senhor. Amém? Por que você vai Amém. lançar sobre ele? A Bíblia diz, ele tem cuidado de vós. Ele Amém. tem cuidado. Não diz, ele cuidará. Diz, ele tem cuidado de vós. Amém. Compreende? Tá? Amém. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo está andando ao redor como leão procurando alguém para devorar. E como é que ele devora você? Com a ansiedade. Na hora que a ansiedade vem, tomou conta de você, você já está na boca do leão, do diabo. Entendeu? Uhum. É isso aí. Por quê? Porque quando a ansiedade vem, a fé vai embora. Por isso que aqui diz, resistir-lhe firmes na fé. Amém. Esse é uma outra indicação de como se luta contra a ansiedade. Resistir-lhe firmes na fé. Fé em quê? Naquelas palavras
que o Senhor Jesus falou nos versículos que eu mencionei. Compreende que eu falei? Aqueles fundamentos, você tem que crer. Compreenderam? Amém. E tem mais um versículo, que é Salmo 37, versículo 25. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compreendeu? Então, é isso que nós precisamos perceber. Amém? Bom, Amém. então, essa é a introdução, esse é o fundamento Amém. que eu estou usando para poder responder às perguntas. Amém. Poxa, muito bom, meu irmão Miguel. Eu acho que já respondeu várias perguntas, mas a gente vai fazer mesmo assim. E, rapaz, se desse, a gente separava em pequenos grupos agora e compartilhava, amém? Mas muito bom. Irmãos, vocês podem comentar aí, compartilhar as frases, muitos têm feito isso, né? O que você tem ganhado. Isso aqui é bem interativo, mas o que eu ganhei demais. Nós temos valor para Deus, nós temos um Pai que cuida de nós, que tem cuidado de nós. Puxa, tanta coisa. Por que se preocupar se nós podemos orar? Já está muito rico isso aqui. Isso é para avisar para todo mundo, irmãos. Nós vamos deixar esse vídeo, essa live disponível por 24 horas aqui no Instagram. Amém? E depois nós vamos ver se a gente consegue subir no YouTube depois, certo? Bom, geralmente a gente projeta as perguntas aqui na própria tela. A gente coletou 7 perguntas de ontem para hoje, mas deu um problema aqui, o Story sumiu e a gente não vai conseguir projetar as perguntas. Então, o que a gente fez? Eu escrevi em papel, e como aqui aparece espelhado, a gente fez espelhado também. Então, ó, tá certinho, né? Amém, vamos lá então. Quais os sintomas da ansiedade? Essa é a primeira pergunta. Quais os sintomas da ansiedade? Bom, eu vou falar os sintomas, então eu vou responder de uma maneira prática. Você passa a ter medo por causa da incerteza do futuro, certo? Você quer logo uma decisão e uma resposta, você quer para agora, mas a resposta só virá daqui a 3 dias ou daqui a 5 dias. Você quer arrancar os cabelos, entendeu? Porque você quer dizer, eu não aguento esperar até lá, eu não aguento esperar até lá. Isso é ansiedade. Correto? E agora o que vai acontecer comigo? Não é assim? Então, esse é o ponto que isso é o que acontece com a gente de maneira prática. Você fica preocupado, não consegue dormir, fica ansioso, aquilo toma conta da sua cabeça e você pensa. E o pior de tudo é o seguinte, você sempre pensa para pior. Você nunca pensa para melhor. Eu vou te dar um exemplo. Alguém combina com você assim, eu vou chegar às 7 da noite na sua casa, tá? Alguém vindo de viagem, diz assim, eu vou chegar às 7 da noite em sua casa. 7 horas, não chegou. 8 horas, não chegou. Daí você começa a pensar, será que teve um acidente? Será que quebrou o carro? Não é assim que você pensa? Por que você não pensa assim? Eu acho que eu fui lá no shopping comprar um presente para mim, por isso que tardou. Né? Acho que ele foi lá comprar uns pedaços de carne para a gente fazer um churrasco. É por isso que está tardando. Por que você nunca pensa assim e pensa sempre ruim, pro lado ruim? Tá vendo? Essa é a forma de agir do inimigo. Né? Então, é isso aí que é a ansiedade que trabalha em nós. Amém. Ok. Essa foi a primeira pergunta. Então, a segunda... Tá dando certo aí, né, gente? Deu para ler certinho? Ficou melhor que eu esperava. Segunda é, como a ansiedade pode atrapalhar nossa intimidade com Deus? Sou muito ansiosa.
Bom, como eu já falei, como que a ansiedade atrapalha? A ansiedade, quando entra, a fé vai embora. A ansiedade e a fé não ficam juntos na mesma sala, entendeu? Então, na hora que a ansiedade vem, a fé vai embora. E sem fé, como é que você vai ter comunhão com Deus? Atrapalha tremendamente. Mas o outro lado, o oposto, também é verdadeiro. Quando a fé entra, a ansiedade Amém. vai embora. Você pode escolher quem vai ficar na sua sala. Ou a fé, ou a ansiedade. Compreende? Por isso que ali diz, aqui 1 Pedro 5, resistir-lhe firmes na fé. Amém. Certo? Resistir-lhe firme na fé. É dessa maneira que nós vencemos Satanás. Amém. E aí, vencemos e nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Como é que a ansiedade vem? Satanás ataca a nossa mente. Ele usa aqueles dardos inflamados, são as flechas incendiárias. Vocês já viram aqueles filmes, né? Você pega uma flecha com fogo e lança e atira no lugar onde tem palha. Daí queima tudo, não é? A nossa mente está cheia de palha. Você sabia disso? Cheio de palha. Daí Satanás joga um dardo inflamado, uma flecha incendiária, daí começa a pegar fogo. Agora, você começa a pensar e você cai na armadilha de Satanás, porque quanto mais pensa, mais ansioso fica. Uhum. É como se você jogasse gasolina no fogo. O incêndio vai ficando cada vez maior. Mas, olha só o que a Bíblia diz, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Como é que você apaga as flechas incendiárias que ele joga na sua mente? Com o escudo da fé. Fé Amém. em Deus, fé no amor de Deus, fé no cuidado de Deus, fé na proteção de Deus, certo? Amém. Fé Amém. na palavra de Deus. Amém. Então, fé no poder de Deus. Amém. Tá vendo? Então, como é que você apaga esses dados inflamados? É com o escudo da fé. Você pode Amém. ver, a Bíblia tem harmonia. A fé é um instrumento importante para vencer a ansiedade. Amém. Amém. Muito bom. Eu quero exercitar a minha fé para expulsar a ansiedade da minha mente, do meu coração. Quando a fé vem, a ansiedade vai embora. Muito rico. Bom, vamos lá. Terceiro. Como controlar a ansiedade nesses dias difíceis? Rapaz, o Miguel, acho que não está fácil para ninguém, né? Coronavírus, questão de saúde, a gente fica com medo de ficar doente, aí tem questão do emprego, a economia. É tanto problema, e tantos têm ficado em casa. Aqui, ó, eu tô 25 dias trancado em casa, né? E é difícil, às vezes, ter que lidar com isso. Como é que a gente faz? Como controlar a ansiedade nesses dias difíceis? É estando no Espírito. Oração, palavra, louvor. Certo? Louvor. O louvor é um outro fator importante para vencer o maligno. Então, mas você tem que ter fé na palavra de Deus. Mas essa palavra tem que ser uma palavra real, na qual você creia. Por isso que é importante você usar seu espírito para tocar a palavra de Deus. Quando você usa seu espírito para tocar a palavra de Deus, essa realidade vem. Essa palavra começa a falar com você a partir do seu interior. Aí você percebe que essa sua ansiedade não leva a nada, você não vai conseguir nada com essa ansiedade, mas a fé vai fazer com que você, então, lance o fundamento. Você não vai permitir ser abalado. Tá? Amém. Então, a questão da fé, de oração, louvor e palavra,
são muito importantes. Eu vou só ler aqui baseado em Salmo 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Olha só, esse versículo diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Esse Salmo 8, versículo 2, o Senhor Jesus, em Mateus 21, deixa eu ver aqui. Versículo 16. Versículo 16, exatamente. 21, 16. Olha só. Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Então, Amém. você pode ver como que o Senhor Jesus aplicou esse Salmo 8:2. Da boca de pequenino e criança de peito, suscitaste força. Daí o Senhor Jesus diz, perfeito louvor. Isso mostra que o perfeito louvor levanta força. Amém. Para quê? Para emudecer o inimigo e o vingador. Você vai fazer com que essas palavras que o inimigo fica falando na sua mente para deixar você ansioso, você cala a boca dele. Compreendeu? Amém. Com o perfeito louvor. Então, oração, louvor, palavra. Amém. Amém. Muito bom. Puxa, irmão Miguel, isso só vem a confirmar o que a gente tem visto. Para quem tem acompanhado as últimas reuniões nossas, nas últimas 3 semanas nós trabalhamos justamente esse trio. Nós fizemos uma semana sobre palavra, outra sobre a oração e semana passada foi sobre o louvor. Amém. O sentimento realmente nesse período de quarentena, especialmente os jovens, os adolescentes, não estão tendo aula, estão em casa, aproveitar esse tempo para realmente desenvolver essa intimidade, exercitar o espírito, intimidade com Deus, por meio da palavra, por meio da oração e por meio do louvor. E realmente Amém. Essa é a chave para vencer a ansiedade. Então, louvado seja o Senhor. Bom, gente, não deu tempo de eu fazer todas as plaquinhas antes da live, então a Luana me ajudou, tá? Vocês viram a porta abrindo aqui de uma forma mágica, né? Aí depois ela fechou aqui. É porque a Luana pegou mais papel, então agora é a plaquinha que ela fez. A letra tá melhor, viu? Bem melhor para ler. Então agora, irmão Miguel, uma pergunta mais pessoal. Conte uma experiência sua de ter vencido a ansiedade e como lida com ela. Não sei se vocês sabem, na minha vida profissional, eu fui responsável por muitas empresas, muitas entidades. E todo dia eu enfrentava desafios. Aí, algumas vezes, principalmente as coisas referentes às empresas da família. Por exemplo, tinha algo para o dia seguinte. Vou dar um exemplo muito simples que todo mundo tem. Por exemplo, você tem que pagar uma conta no dia seguinte, mas você não tem o dinheiro. Só que conta de uma pessoa, por exemplo, eu estou devendo 200, 300, 500, uma coisa. Uma conta de uma empresa, os números são muito grandes. E aí, digamos, vence daqui a 20 dias. Tudo bem. Isso não deixa a gente muito preocupado. Bom, daqui a 20 dias muita coisa vai acontecer.
mas as coisas não acontecem. Daí, 10 dias, 5 dias. E à medida que o dia se aproxima, daí a gente vai ficando ansioso, não é? Vai ficando preocupado. 3 dias. 2 dias. 1 dia. É amanhã. É amanhã. E ainda não tem a solução. E ainda não tem a solução. Daí você vai dormir. Daí quando você vai dormir, aquelas coisas na sua cabeça, como é que você vai? Como é que você vai? Todos nós somos humanos. Mas acontece o seguinte, quando chega nessa situação, oração. Amém. Senhor, nós somos teus. A empresa não é minha, a empresa é sua. Amém. E aí Deus começa a falar no interior. Por que você está preocupado? Eu é que sou o dono da empresa, você é só meu funcionário. Sou eu que vou dar a solução, não é você. Você sabe, quando essa voz vem, a paz inunda o coração. Amém. Amém. Daí o sono vem e você dorme. É por isso que eu disse, aqueles versículos, como que foi que eu venci muitas coisas? Usando esses versículos que eu falei para você. Amém. Dentro desse enfoque que eu falei para vocês. Você entende? Amém. E aí, outra coisa. Nós sabemos que a nossa vida está na mão do Senhor. Ele sabe o que nós necessitamos. Então, experiências assim, de diversas naturezas, eu já tive bastante. Não pense assim, puxa, mas o Miguel é tão tranquilo, ele parece que transmite tanta paz. Você não imagina os problemas que eu passo, viu? Uma vez, sempre, né? Tem irmãos que dizem assim para mim, dizendo assim para mim, Miguel, você que tem vida boa, tranquilo, não tem problema. Eu disse, é? Eu disse, sempre pergunto para o irmão, quer trocar comigo? Eu fico com seus problemas, você fica com os meus. Daí o irmão pensa um pouco, diz, não vou trocar, não vou trocar. Por quê? Porque as lições são de acordo com a sua estatura, entendeu? Amém. Por exemplo, matemática do primeiro grau é diferente da matemática na universidade, certo? Então, essa é a situação que ocorre. A minha natureza é uma natureza extremamente ansiosa. Não parece é porque eu lanço sobre ele. Amém. Se não lançasse sobre ele, eu acho que eu nem teria mais cabelo, eu teria arrancado todos os cabelos. Amém. Então, eu sei o que eu estou falando. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Amém. E o Senhor, então, vai nos fazendo ter as experiências dia a dia, momento a momento. Amém. Amém. Puxa, que encorajamento. O irmão Miguel também é ansioso, também passa por problemas. Mas é isso aí, irmãos. Não parece porque o irmão vive no Espírito, praticando o que tem falado, né? Bom, outra pergunta. Agora, estou achando legal essas perguntas. A próxima fala assim, como mesmo depois de orar, não ficar ansioso? Como descansar quando você está muito preocupado? Então, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta falou assim, olha, eu estou muito preocupado, estou ansioso, e mesmo depois de orar, eu ainda continuo ansioso. Então, o que fazer? Como descansar? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou contar outra experiência para falar sobre essa questão de oração.
Por quê? Porque se você orar de verdade, você não fica mais ansioso. Eu vou contar uma experiência para vocês, tá? Como eu disse, eu cuidei de muitas empresas e teve momentos em que realmente estava numa encruzilhada. E a ansiedade e a opressão era muito grande. E eu falei, quando isso... Eu não deixo que essas coisas tomem conta de mim. Quando começa a tomar conta de mim, eu já vou orar. E algumas vezes eu sinto que eu preciso de ajuda. Então eu falo para a Rebeca, Rebeca, eu estou precisando muito que você ore comigo, porque a pressão está grande demais. A ansiedade está muito grande. Daí, eu e a Rebeca nos ajoelhamos e nós oramos. Terminou a oração, eu tenho paz, né? Então, nessa vez, nessa experiência, eu orei, estava com paz, mas depois de 1 hora, a ansiedade e a preocupação voltou. Daí assim, vou orar de novo. Vou orar de novo. Chamei a Rebeca. Rebeca, voltou, vamos orar. Daí eu orei. Orei. Depois, paz, 1, 2 horas, voltou de novo. Daí assim, vamos, Rebeca, vamos orar. Bom, foi assim e eu sabia. Eu não consegui tocar no trono de Deus. E naquela noite, eu ia viajar. Daí, eu entrei no ônibus. Aquele ônibus estava bem vazio. E naquela noite, sentado naquela poltrona do ônibus, sozinho, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não posso viver assim. Você não quer que eu viva assim. Eu preciso demais tocar no seu trono. Eu preciso que você se revele para mim. Aí, estava ali orando, daí o Senhor falou uma coisa para mim. Ele falou o seguinte, durante todas as eras, eu tive nessa terra pessoas que confiaram em mim, que tinham a mim como a única garantia. Porque nós gostamos de ter outra garantia além de Deus, né? Ah, nós queremos alguma coisa palpável e visível. Daí Deus disse para mim, todas as épocas eu tive alguém, teve homens nessa terra que tinham a mim como a única garantia. Não é que eu não estou respondendo a sua oração, é que você quer ter outra garantia. Daí o Senhor falou assim, Miguel, você deseja ou não deseja ser alguém nessa terra que possa dar o seguinte testemunho? Deus é minha única garantia. Não é o dinheiro no banco, não são os bens, mas o meu Deus. Você aceita ou não aceita ser um dos homens nessa terra que dão esse testemunho? Amém. Aí eu toquei no trono. Amém. E a paz de Deus me inundou. E Amém. isso guardou meu coração e guardou a minha mente. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Entenderam? Amém. Então, essas são as situações que nós passamos. E o Amém. Senhor sempre quer mostrar algo. Eu vou responder a sua oração, mas não a sua maneira. Eu vou responder de uma maneira para que a glória seja minha. Amém. Uma maneira para que a glória seja de Deus. E a Amém. nossa confiança esteja só em Deus. Amém. Amém?
Amém. Puxa, muito rico. Tá todo mundo comentando aí. Deus é a nossa única garantia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Isso nos faz ter paz. Qual que é a sua Amém. garantia? Deus. Amém. Amém? Daí Muito a preocupação vai embora. Amém. Nossa paz está em Deus. Bom, irmão Miguel, nós temos mais 8 minutos na nossa live, que tem um limite de 1 hora, e temos mais 2 perguntas, certo? Tá? Quem está vendo aí vai ficar disponível aqui depois, tá bom? A penúltima pergunta é: o que fazer quando, mesmo tendo orado antes de dormir, a ansiedade atrapalha? Eu perco meu sono, não consigo dormir. Orar até tocar o trono. Amém. Por quê? Você diz assim, mesmo tendo orado, a ansiedade está ali. Quer dizer que não orou o suficiente, não conseguiu tocar em Deus. Na hora que toca, a palavra de Deus diz o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento. Amém. E eu só queria fazer um breve comentário, então, do que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém. A paz de Deus que excede todo entendimento não quer dizer que agora todas as coisas foram resolvidas. A paz de Deus que excede todo entendimento é o seguinte: o problema não foi resolvido e você consegue ter paz. Por quê? Porque tendo resolvido o problema, ter paz, isso é o entendimento geral. Mas a paz que excede todo entendimento significa: o problema está aí, mas você está tendo paz? Eu não entendo como você consegue ter paz. Isto é a paz que excede todo entendimento. Compreenderam? Amém. É isso Amém. que aquela porção da palavra também diz. Então, se eu tornei conhecida diante de Deus as minhas petições, a promessa de Deus é a seguinte, ó: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. O resultado é que seu coração, sua mente estará em Cristo, não estará mais no problema. Amém. Amém. Aleluia. Nossa paz não depende da ausência de problemas. Nossa paz está em Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, última pergunta. Irmão, se passar do tempo não tem problema, vai cair a conexão, a gente cria outra live, tá? Mas nós temos mais 5 minutos aí dessa aqui. Isso aqui é com o meu garrancho de novo, tá, irmãos? Isso aqui foi eu que fiz. Cite versículos para lermos e orarmos quando a ansiedade bater. Aqueles versículos que eu falei no início. Aqueles foram os fundamentos, né? Foram os versículos que me ajudaram ao longo da minha vida. E eu creio que são os versículos que vão ajudá-los. Por quê? Porque são as palavras do Senhor para aqueles que estão em ansiedade. Por exemplo, Amém. quando o Senhor Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por quê? Porque nós andamos ansiosos. Quando ele diz assim, não vos inquieteis, é porque nós nos inquietamos. Quando o Senhor diz assim, ali em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, é porque ele sabe que nós ficamos ansiosos. E quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é porque a ansiedade já está em nós. Então, o próprio Senhor Jesus, ele nos dá o caminho. O que eu estou mostrando para vocês é o caminho que o Senhor, na sua palavra, dá para nós. E eu digo uma coisa, aplica, porque funciona. É a palavra Amém. de Deus, é a promessa de Deus para nós. Amém. Amém. Se aplicarmos, isso funciona. Irmão Miguel, talvez alguns tenham entrado depois, né, de você ter lido os versículos. Então, irmãos, peguem caneta aí, pega papel. E, irmão Miguel, se você puder repetir só as referências, as passagens, isso seria de grande ajuda para nós. Tá bom. Mateus, capítulo 6. Eu creio que foram aqueles versículos que vocês também já mesmo estudaram, não foi? Amém.
Do 25 a 34. Amém. Filipenses 4, versículos 4 a 7. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 10. Amém. E Salmo 37, 25. Amém. Aleluia. Muito obrigado, viu, irmão Miguel? Bom, acabaram-se as perguntas. Tem mais alguma consideração final que quer fazer? Lembre-se, todas as situações que nós passamos são as oportunidades que Deus está nos dando para nós experimentarmos o Senhor e experimentarmos a sua palavra. Amém. Amém? Amém. Isso é algo muito importante. Todas as situações, o que está preocupando você hoje, Deus permitiu para que você o experimente e confie Amém. nele e descanse na sua palavra, aplicando-a no seu viver. Amém? Amém. É isso Amém. aí. Esse é Amém. o caminho que todos nós trilhamos. Amém. Você diz, Miguel, você não vai ficar ansioso? Enquanto eu for ser humano, eu vou ficar ansioso. Mas eu não vou permanecer na ansiedade. Eu vou permanecer no espírito e na paz que Deus quer me dar. Que o Amém. Senhor dê a paz a cada um nessa noite. Amém. Amém. Puxa, irmão, muito obrigado. Tá todo mundo comentando aí, realmente eu creio que é o sentimento de todos, foi de grande ajuda para nós, especialmente nesse tempo. Obrigado, viu, irmão Miguel? Que tal para encerrar? Eu acho que dá tempo. O irmão poderia fazer uma oração final? Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama e nós temos valor diante de ti. Amém. É pelo fato de termos tanto valor na sua presença que o Senhor quer que nós aprendamos a desfrutar de ti e da sua palavra. Amém. Obrigado pela vida de cada um dos jovens. Amém. O Senhor está operando neles, forjando algo, tornando-os homens de Deus, Amém. servos úteis nas suas mãos. Amém. Nesse mundo onde a ansiedade impera, que nós sejamos o testemunho da paz. Não porque nós não tenhamos problema, mas porque nós temos o Senhor. Queremos Amém. santificar a Ti como Senhor, sempre Amém. pronto para responder para os outros a razão da esperança que há em nós. Em Amém. Seu nome, abençoamos a cada um. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Irmão Miguel, muito obrigado, viu? Amém, irmãos. Amém. Podem soltar os coraçõezinhos aí, como forma de agradecimento. Que o Senhor te abençoe, viu, irmão Miguel? Muito Amém. obrigado. Amém. Aleluia. Senhor abençoe. Amém. Bom, irmãos, é isso aí. Estamos chegando ao fim da nossa live. Para quem chegou depois, não pôde assistir tudo, nós vamos deixar disponível aqui, tá? No nosso Instagram, por 24 horas. E nós vamos ver com o irmão Miguel também, mas eu creio que nós podemos depois colocar no YouTube. Nós temos um canal também dos jovens da igreja em Uberaba. E aí a gente coloca o vídeo lá também. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Um aviso, nós temos 2 lives por semana. A próxima, então, é a nossa reunião de adolescentes, mas que é aberto a todos, né, os jovens, todos os irmãos também, irmãos adultos de Uberaba e de fora. Todo sábado, às 17 horas, e aí toda terça, às 19 horas, nós temos nossa live de perguntas e respostas. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Foi muito bom estar junto com vocês. Que o Senhor abençoe. E vamos vencer a ansiedade com a fé, lançando nossa ansiedade sobre o Senhor. Foi rico demais, bom demais. Jesus é o Senhor. Amém?